Ao vivo é assim. Então o que é que você vai fazer? Você vai abrir a sua Bíblia agora. Opa, caiu aqui, só um instante, gente. Você vai abrir a sua Bíblia em Provérbios, capítulo de número 14. Provérbios 14. Isso é sinal de que a bênção de Deus será grande. Provérbios capítulo 14, versículo 12. Provérbios 14, versículo 12. Diz assim: há caminho que ao homem parece direto, mas o fim dele, do caminho, são caminhos da morte. Vou ler de novo. Provérbios, capítulo de número 14, versículo 12. Há caminho, H-A, agudo no A. Existe caminhos que ao homem parece direto, correto, reto, mas o fim dele, do caminho, são os caminhos da morte. O que é que Salomão está falando com o querido Jackson Veloso? Que conselho Salomão está intentando dar ao querido Rodrigo Costa, ao Jefferson, a Abílio Santana, a Osmar Salles, o que é que Salomão está intentando falar com o pastor Everton Gabriel, Rafaela Silva? Provérbios 14, 12. Provérbios 14, 12. Há caminho que ao homem parece direto, mas o fim dele são os caminhos da morte. Sabe que lição tiramos aqui? Sabe que lição tiramos aqui? Simples. Simples. Tem coisas, escuta bem isso aqui. Tem coisas que só lá na frente, vou repetir, tem coisas que só lá na frente nós vamos ver que não foi prejuízo, foi livramento. Vou repetir, tem coisas que acontecem hoje que só lá na frente nós vamos ver que não foi prejuízo,
foi livramento. Porque Deus, ele enxerga o amanhã. Deus enxerga daqui a 10 anos. O homem não enxerga um palmo além do nariz, mas o onipresente Deus, que está presente antes do tempo, está presente antes que aconteça, o Todo-Poderoso tem todo o poder. Algumas vezes ele vê a nossa inocência, a nossa simplicidade, e ele, vendo lá na frente, ele livra, tira do caminho, põe obstáculo no caminho. Querido Samuel, da tão abençoada, Samuel Araújo, né? Da tão abençoada Euclides da Cunha. Provérbios 14, 12, quando eu passei a entender, eu parei de murmurar quando alguma coisa que eu queria não deu certo. Quando algumas vitórias pareceu derrota. Quando algumas vitórias me pareceu derrota, querida missionária Ana Cristina, quando eu passei a entender Provérbios 14, 12, eu parei de dizer, perdi. Eu parei de dizer, que desgrama. Eu parei de dizer, como eu sou burro, por que eu não olhei para o lado de cá, eu não teria perdido. E lá na frente eu fui ver que não era prejuízo coisa nenhuma, era livramento. Por quê? Porque há caminho que ao homem parece reto, tá certinho, é lucrativo, é maravilhoso, mas o final da história, você vê que era morte, morte monetária, morte da paz, morte da saúde, morte ministerial, morte da alegria. Eu vou ler de novo. Provérbios 14, 12. Há caminho que ao homem parece direto, tá certinho, tá maravilhoso, vai dar certo, que maravilha, é justo, é certo, mas o fim dele são caminhos da morte. Só lá na frente que você vai ver que não foi prejuízo. Só lá na frente você vai ver que não foi prejuízo, foi livramento. O que é que Salomão está dizendo? Com o olhar humano, você está vendo o caminho de vitória. O caminho está certo. Com o olhar humano, você está vendo que está dando certo, vai ser vitorioso. Esse é o caminho que tem que seguir. Mas com a visão espiritual, você vê que é caminho de morte. O que é que Salomão está dizendo? Cuidado, Abílio. O que é que Salomão está dizendo? Cuidado, Nádia. Cuidado, Eduarda. O que é que Salomão está dizendo? Cuidado, João. Cuidado, Eugênio. Cuidado, Abílio. Mas cuidado por quê? Nem tudo que reluz é ouro. Já dizia Dona Zoe, mãe de Dona Dalva, minha senhora mãe. Já dizia minha avó, Dona Zoe, laranja madura na beira da estrada tá bichada ou tem marimbondo no pé.
Cuidado que aquele convite pode ser armadilha. Cuidado que aquele convite pode ser armadilha. Aí vem Salomão e diz: Laureano, há caminhos que ao homem parece correto, mas o final dele é morte. E nós temos mania de acharmos que só existe uma morte. Mas observe que Salomão, o homem mais sábio que já passou por esse planeta, no capítulo 14, no versículo 12 de Provérbios, olha o que Salomão está dizendo. Há caminho que ao homem parece direito, correto, tá certinho, mas o fim dele são caminhos, plural, da morte. Caminhos, plural, da morte. Caminhos da morte. Caminhos da morte. O que é que Salomão está falando para Kennedy, para Leandro Mota, para a Bispa Jucimeire, para o pastor Fabiano Salles? Há caminho que ao homem parece correto, direito. Salomão está dizendo: nem tudo que você acha que vai dar certo, dará. Quando não der certo aquilo que você achava que estava correto, lá no final você vai ver que não foi prejuízo. Foi livramento. Aconteceu algo comigo. Não é que fulano, Bertano me contou, não. Aconteceu comigo. Eu estava me lembrando ontem à noite, quando eu estava pedindo para Deus uma palavra para ministrar hoje no Café com Leão. E aí eu me deparei com Provérbios capítulo 14, versículo 12. E aí me lembrei, na década de 90, eu tenho até isso gravado em alguns CDs de mensagens, DVDs de mensagens antigas. Eu fui convidado para pregar no Maranhão. Só preguei lá uma única vez. Nessa cidade. São Pedro da Água Branca. São Pedro da Água Branca fica entre Imperatriz do Maranhão e a Açailândia, fica no meio. Você sai da BR e entra em uma zona rural, pelo menos naquela época, né, era tipo, propriamente dito, uma aldeia. São Pedro da Água Branca, dá um Google aí que você vai ver. E eu tinha perdido o voo. O pastor me aconselhou para viajar um dia antes, porque era longe. E aí eu perdi o voo.
olhei no mapa, naquela época não existia esse negócio de GPS, rede social, não. Mundo virtual não existia. Rede social não existia, mundo virtual não existia. Era, não sei se os mais antigos lembram, nós comprávamos um livro cheio de nome de cidades, denominado de 4 rodas. E eu tinha um 4 rodas dentro do carro. E eu entrei no carro, olhei no mapa, disse: eu saio da Bahia, corto o estado da Bahia, vou até Petrolina, nunca vou esquecer. Vou até Petrolina, de Petrolina eu entro ali por dentro e saio no Piauí, corto ali por dentro, saio no Piauí. Do Piauí eu entro no estado do Maranhão e vou cortando ali, passo em Açailândia, e de Açailândia eu entro para São Pedro da Água Branca. Só que no mapa, você vai entender porque que eu falei do mapa 4 rodas. No mapa, eu chegando em Petrolina, que é a primeira cidade de Pernambuco, né? Eu calculei, eu disse: eu saio daqui agora e de Salvador para lá dá uns 500 quilômetros. Então, por volta de umas 3 horas da manhã, eu tô na fronteira, durmo, acordo cedo e boto o carro na estrada e vou. Quando for de tardezinha, eu tô lá. Em São Pedro da Água Branca, no estado do Maranhão. Nunca vou esquecer disso. Eu lembrei disso ontem e até chorei. Olhando no mapa 4 rodas, eu teria que chegar em Petrolina, sair de Petrolina, entrar no estado da Bahia de novo, não voltar, mas por lá, geograficamente falando, entrar no estado da Bahia de novo, passar por Casa Nova, enfim. Então eu cortava por ali, né? E saía cortando e entrava, pegava a BR lá na frente. Só que pelo mapa dava mais de 500 quilômetros. E ali de Petrolina tinha uma estrada, e eu vi que era BR, que dava 220 quilômetros reto. Eu disse: mas por que eu vou ter que fazer essa volta toda, rodar quase 600 quilômetros, sendo que aqui de Petrolina para o outro lado já corta direto, né? Chega no Piauí e dá, não, 160 quilômetros. Não era 200 e pouco, era 160 quilômetros. Aqui, 160 quilômetros, eu vou aqui. Parei o carro no posto da Polícia Federal, dormi. Quando foi 5 e pouca da manhã, eu acordei, liguei o carro, entrei nessa estrada, eu digo 160 quilômetros. Por mais pé no bolso que eu seja, né? 5 e pouca da manhã, quase 6 horas. Então, com certeza, 7, 8 horas da manhã, eu tô do lado de lá. E aí continua a viagem. Amigo, servo de Deus, acordei era 5 e pouca da manhã. Vamos lá, 6 horas da manhã. Então, por mais ruim que eu fosse de volante, por mais pé no bolso, 8 horas da manhã eu estaria lá. Porque 100 e poucos quilômetros. Acredite. Tô indo, pense numa estrada, tô falando da década de 90. Eu vou até dar um Google depois, se vocês puderem fazer isso, faça isso aí.
puderem não, se quiserem, porque poder você pode. Saindo de Petrolina, sentido Piauí. Você vai ver duas estradas, uma reta e outra voltando pela Bahia, passando por Casa Nova e lá na frente, quase 600 quilômetros. Aqui, 160, 170 quilômetros, se não me falha a memória, reto. E entrei na estrada, madrugando ainda, dando 6 horas da manhã mais ou menos, estou indo devagarzinho. Buraco, primeira, segunda, primeira, segunda, primeira, segunda, primeira, segunda, primeira marcha, segunda marcha, não deu para colocar a terceira marcha. E aí eu tô achando que era ali na frente vai parar, nada. 8 horas da manhã, o dia chegou. Primeira, segunda, primeira, segunda, primeira, segunda. 9 da manhã, tinha local que eu tive que parar o carro para ver buraco. Eu tô falando buraco. Eu tô falando buraco, não é buraquinho não, buraco. Teve local que eu parei o carro para ver se eu entrava por aqui, por cá, porque a roda poderia ficar presa e o carro não ia sair. Teve local, enfim, daqui a pouco estourou um pneu. Isso já era meio-dia mais ou menos. Agora eu não tenho mais o pneu de socorro, o pneu de reserva, o step. Primeira, segunda, acredite, 100 e poucos quilômetros, se não me falha a memória. Depois você dá uma olhada aí se foi 100 e pouco ou 200 e poucos. 2 horas da tarde, 100 e poucos quilômetros, parece-me que 100 e pouco ou 200 quilômetros. Que eu lembrei dessa história ontem. Gente, e eu lá dentro, crendo os senhores ou não, 3 horas da tarde, e eu não saía daquele lugar. Não foi sonho não, aconteceu comigo. Eu falei, meu Deus, será que eu me enganei? Eu fui lá no mapa de novo, olhei, estava lá, BR, asfalto, mas não existia asfalto. Ali estava dizendo que estava asfaltado, intransitável. E desde a hora em que eu entrei, não passava nenhum carro, nem vindo e nem indo. 4 horas da tarde. Teve local que eu tive que parar o carro e dizer, não dá para passar. Meu Deus, comecei a chorar. Eu percebi que eu estava no local intransitável. E em nenhum momento, na década de 90, eu indo pregar em São Pedro da Água Branca, no Maranhão, em nenhum momento passou nenhum carro, não passou por mim, e nem vindo de lá para cá, desde 6 horas da manhã. Eu desliguei o carro, sentei no capô e comecei a chorar. Digo, Deus, estou perdido. Não sei para onde estou indo. Aí entrei no carro, a luz do combustível acendeu. E agora? Eu comecei a sentir um arrepio, comecei a chorar e a orar. Falar em línguas estranhas. E comecei a pedir socorro a Deus. Digo, Senhor, errei em não ter orado, perguntando se eu podia entrar aqui. Eu entrei por mim mesmo. Se eu tinha 2 opções, o certo era orar, Senhor, por onde eu vou? Isso pode até parecer meninice, mas crente não dá passos sem a direção de Deus. Se der sem a direção, vai sozinho. Se eu orasse, Deus não me instruía.
De repente eu vi a BR do outro lado. Quando eu cheguei do outro lado, com fome, com sede, parecendo um zumbi, com fome e com sede, sem combustível propriamente dito. Aí, quando eu saí aqui, o meu caminho era à direita, na BR. Eu olhei para a esquerda, vi lá longe uma barraca. Lá longe eu vi uma barraca. Em vez de ir para a direita, eu peguei o caminho da esquerda, na BR. E aí cheguei lá na BR, na barraca, parei o carro, perguntei se tinha água, bebi água, tinha comida, nunca vou esquecer, galinha caipira, comi. E eu perguntei, meu amigo, tá muito longe para Teresina, capital do Piauí? Ele falou, não, mas você tá vindo de cá. Tá vindo de cá? Eu disse, não, amigo, mas é que eu saí dali. Ele fez, de onde? Daquela estrada, daquela ali, a 1 quilômetro mais ou menos? É, meu amigo, ele fez, amigo, ali ninguém entra não. Não, ali é abandonada, meu irmão, o caminho é esse aqui. Você veio de Pernambuco? Foi, amigo. Ali ninguém entra não, amigo. Você veio de Petrolina? Aquilo ali é abandonado, amigo. A estrada é essa aqui. Os motoqueiros, bandidos, assaltantes ficam lá ou aqui. Porque os desavisados entram e eles vão atrás, 2, 3 horas depois, eles matam o motorista e tomam a carga. Amigo, pode dobrar os joelhos aí e agradecer a Deus. Pode escrever. Isso é normal. Pessoas sumirem ali dentro. Pode dobrar os joelhos. Aí, eu me lembrei disso ontem. Há caminhos que ao homem parece direito. Nem todo caminho curto é caminho de chegada. Nem todo caminho curto é caminho de chegada. Provérbios, capítulo de número 14, versículo 12. Provérbios 14, 12. Há caminhos que ao homem parece direito, mas o fim dele são caminhos de morte, de tristeza, de luto, de arrependimento. E por que Deus me deu esta mensagem? Para dizer para Abílio Santana, deixa Deus te guiar. Deus vê o amanhã, Deus vê daqui a 20 anos, aleluia. Deus vê daqui a 30 anos, O diabo, ele é estrategista, o quanto, senhores, eu, tu, nós não imaginamos. E ele é persistente. Ele sabe armar armadilhas e sabe sentar e esperar. O diabo sabe sentar e esperar. Ele arma a armadilha e ele espera daqui a 5 anos. Como uma pessoa entra na faculdade, eu vou estudar, daqui a 5 anos eu me formo. O diabo, ele é estrategista, ele arma a armadilha, ele daqui a 5 anos ele passa ali. Daqui a 10 anos ela vai passar ali. O diabo é estrategista. Aí vem Deus que vê daqui a 10 anos e diz, não, filho, é por aqui. Por isso, o Espírito Santo deve me guiar, deve te guiar, deve nos guiar. Por quê? Porque há caminhos que ao homem parece correto, direto, mas o final é morte. Se há caminhos, o que é que Deus está dizendo? Deixa eu te guiar. Deixa eu guiar teu casamento. Aleluia. Aleluia. Deixa eu guiar a tua vida espiritual. Deixa eu guiar a tua vida profissional. Deixa eu guiar as tuas amizades. Deixa eu guiar. Por quê, Senhor? Porque há caminhos que ao homem parece direito, mas o final é morte.
Alguém recebe essa palavra? Glória a Deus. Vamos orar? Vamos conversar com Deus? Vamos orar? Vamos conversar com Deus? Porque agora chegou o momento de oração. Senhor Deus de Abraão, Senhor Deus de Isaac, Senhor Deus de Jacó. Majestade eterna, todo-poderoso, Santo de Israel, o Senhor que vive e que reina para todo sempre, Pai. Muito obrigado porque o Senhor está falando comigo, falando conosco nesta live, falando conosco nesse café, dizendo: eu quero te guiar, mas eu respeito o teu querer. O meu querer vem depois do seu querer, porque aqui entra a voluntariedade de cada um e não a tua imposição, Deus. Muito obrigado, Pai. Toma as rédeas da minha vida, toma as rédeas do meu ministério, da minha vida num todo, da planta dos pés ao couro cabeludo, que eu não tome nenhuma atitude sem ser da tua direção, porque há caminhos que o homem, o final é morte. Por isso, Deus, toma a direção da minha vida, da vida de cada um dos teus filhos que ora estão aceitando esse aconselhamento do homem mais sábio que já passou por esse mundo, Salomão. Muito obrigado pelo alerta, Pai. Muito obrigado. Muito obrigado, Senhor Jeová. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus.